Aí, eu sabia. Já sei, a historinha é a mesma. Não sejam repetitivos, não venham falar de auditoria. O lance só é que eu tenho sorte mesmo. Além de ser um cara motivado, além de tudo isso, ainda tenho sorte. Certo? 4 em pauta no ar. Ah, olha só, a Vivo não me deixa em paz aqui, ela fica ligando no meu celular o tempo todo, mas eu estou aqui no ar. Ju Ferreira, Kleber Ramalho e Irineu Toledo, sejam bem-vindos novamente à nossa tela dividida em 4. Obrigado, Muito que prazer estar aqui com vocês. vocês de novo. Prazer conhecer vocês de novo também. Muito bom. Aqui sempre. Muito bom. Irineu eu já não trato mais o Irineu como convidado, eu trato o Irineu como membro do 4 em Pauta. O único detalhe é que ele não vem todas as semanas. Mas fora isso, é o nosso grande Irineu. Pessoal, hoje o assunto é um assunto muito interessante. Então, antes que a gente comece, vamos chamar aqui a nossa vinhetinha do Concordo e Discordo. Bora. Concordo e Discordo aqui no nosso 4 em Pauta de hoje, 4 em Pauta que vai começando agora, toda quarta-feira, 19 horas, aqui pelo YouTube. E você que está em casa acompanhando hoje o 4 em Pauta, você já aproveita, manda isso para todos os seus amigos, envia, convida as pessoas a conhecerem o 4 em Pauta, convida as pessoas a seguirem os apresentadores aqui também nos seus Instagrams, que estão aqui, olha, você está vendo aqui na tela o Instagram de todo mundo, já aproveita, nos siga e também mande perguntas, mande comentários, enfim, faça tudo que tem que ser feito para o 4 em Pauta e vamos popularizar esse debate aqui. Como diz a Ju, né, Ju? Se você quiser mandar em direta para alguém... Se quiser mandar em direta para alguém ou já fazer aqui uma entrevista de emprego ou com o crush, traz aqui para o 4 em Pauta e pergunta a opinião da pessoa, porque daí você vai ver se combina. Pois é, né? Vai que o cara falou um negócio, uma besteira, né, Clevão? Aí complica, né? Sim. Vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que está muito evidente, ganhou as páginas do mundo corporativo nos últimos dias aí, que é a tal da demissão silenciosa, né, Ju? É isso? Qual é o termo em inglês, Ju? Silenciosa. Quiet quitting. Quiet quitting, que nada mais é do que um hábito da nova geração de simplesmente tomar decisões e não avisar para as pessoas em relação às suas insatisfações. Por exemplo, a pessoa se sentindo muito sobrecarregada no trabalho, ela simplesmente coloca limites. Ela põe limites, ela diz assim, olha, não vou trabalhar a partir do meu horário, não vou fazer aquilo que não está na minha descrição de cargo, não vou me engajar na empresa, não vou fazer além daquilo que eu sou pago para fazer e também não vou ficar prestando contas para ninguém, não. Afinal, no meu contrato de trabalho está dizendo que eu tenho que trabalhar de tal hora a tal hora, é o que eu vou fazer. Eu vou fazer só o básico, só aquilo que realmente eu me comprometi a fazer no meu contrato de trabalho. Né? Então, a tradução não dá exatamente aquilo que é o significado da coisa, mas, enfim, isso aí ficou muito popular recentemente, alguns dias atrás, em função de uma postagem no TikTok e tomou as notícias aí do mundo corporativo. E a pergunta que a gente traz aqui para vocês é o que você, Irineu, Kleber, Ju e eu, Aguinaldo, o que você tem a dizer a respeito do quiet quitting? É uma tendência ou é apenas mais um mimimi? Enfim, qual é a sua opinião, Ju Ferreira? É uma tendência válida? É uma tendência justificável ou é apenas um mimimi que vai passar? Tá, preciso começar, né? Ai, tá bom. É que para começo de conversa, gente, vamos lá. Eu tenho um problema seríssimo com essa expressão mimimi, tá? Então, de cara, já nada para mim é mimimi. Não existe mimimi. Mimimi é o nome dado por pessoas para a dor que você não sente, tá? Então, não existe mimimi, tá bom? Então, partindo desta premissa, posso responder minha opinião. Então, eu acho que é uma tendência que vem para ficar, a tendência de que
as pessoas valorizem mais a sua vida pessoal e que elas tentem, ao máximo, equilibrar essa questão entre a vida pessoal e a vida profissional, tá? Por que eu digo isso, tá? Porque, assim, historicamente, a gente vem de uma época, né, que se eu olhar o meu pai, por exemplo, a geração dos meus pais, o meu pai saía do escritório e ninguém ligava para ele. Não, tipo, não existia isso. Ele saía às 6 horas da tarde e ele trabalhava com tecnologia. Tudo bem, olha, não era exatamente como é hoje, que está todo mundo conectado, etc. Outro contexto, tudo certo. Mas ele saía às 6 horas da tarde e ele, tipo, não pensava mais em trabalho até o outro dia de manhã. E estava tudo bem, e ninguém achava que ele era um profissional ruim por isso. Ninguém achava que ele era um profissional menos engajado, que ele era um profissional que não servia para a empresa, nem nada disso. De repente, num dado momento, eu estou só aqui fazendo um contexto histórico para falar minha opinião, tá, gente? De verdade, assim, aguenta aqui comigo. De repente, num dado momento, que foi o momento que os celulares se popularizaram, que as redes sociais surgiram, que as pessoas ficaram o tempo inteiro conectadas entre si, passou a ser uma premissa, ser mandatório que você esteja conectado o tempo todo com a empresa. Porque todo mundo agora tem o seu telefone. Antigamente não tinha telefone na casa de ninguém. Né? Se você quisesse falar com alguém à noite, você tinha que ligar para a pessoa do RH para descobrir o telefone da casa do fulano. Não existia isso. Então, hoje, de repente, isso virou uma super tendência, que todo mundo atenda 24/7, que você esteja o tempo inteiro disponível para a empresa, que você faça mais. Só que isso tem um limite, isso gera burnout realmente, isso gera que você esteja o tempo inteiro com atenção extremamente estressada, porque você tem que estar o tempo inteiro prestando atenção se o seu chefe vai te ligar, se um cliente vai te ligar, você não consegue desligar. E no mundo, por exemplo, eu que tenho empresa, né? Eu sou empresária há mais de uma década, não existe férias, não existe dar férias. Porque o seu cliente vai te ligar, e não tem nem aí se você colocou lá um negócio no e-mail falando, olha, estou fora do escritório do dia tal, por favor, entrar em contato com o fulano. E eu acho que essa geração que chegou agora no mercado de trabalho está rompendo com essa tendência que veio das últimas décadas aí, de estar sempre conectado, e que isso tá tudo bem também, tá tudo bem. Eu acho que, assim, existem outras maneiras de engajar, existem outras maneiras de demonstrar performance, e existem outras maneiras de provar para o seu empregador que você é bom. É isso. Muito bom, Ju, muito bom. Eu queria fazer uma proposta aqui, antes do próximo falar, que a Ju vai decidir quem é que fala, vamos zerar a tela. Acho que todo mundo concordou com a Ju que esse termo mimimi, na realidade, nada é mimimi, né? É a dor que você não tem. Muito bem, a definição perfeita. Vamos trocar esse termo mimimi por exagero, para a gente poder debater um pouquinho mais aqui. Então, o que você tem a dizer a respeito? É uma tendência ou é apenas um exagero? Vamos seguir. Ju, quem fala na sua sequência? Pode ser você. Eu. Você, isso. É exatamente você. Exato. Pode ser Por que você? não? Pode. Tá. Então você. Vai. Ok. Bom, vamos lá. Eu entendo que essa tendência existe em função de realmente muitas pessoas terem chutado realmente o balde, né? Isso que a Ju falou, eu assino embaixo, tá? Então, tem algumas empresas que falam, inclusive no momento da contratação, que dão muita importância para esse profissional ter disponibilidade. O que é disponibilidade? É estar disponível para a empresa o tempo todo. Isso pode parecer engajamento, mas na realidade isso é um problema muito grande, porque as pessoas passam a não ter vida pessoal. Quer dizer, você não consegue combinar uma coisa simples. Eu não consigo combinar, né, com o meu filho, eu não tenho filho, mas com os meus sobrinhos, de comer um hambúrguer hoje às 19 horas, porque eu posso ficar preso no trabalho. E esse lance de ficar preso no trabalho é uma coisa que, se for uma exceção, está tudo certo, em função de um caso que aconteceu. Agora, quando você não tem horário para sair, ou seja, você tem que ficar disponível para o trabalho, só se for realmente uma coisa já bem
combinada lá no início e que você tenha também retorno já previamente combinado em função disso. Ou seja, eu vou contratar você para que você fique 100% disponível tal tempo e vou te pagar por isso. Aí, beleza, é uma coisa que o profissional topou. Mas, na maioria das vezes, o cara, quando ele está desempregado, ele se sujeita a isso, quando ele é novo na empresa, e depois isso começa a ser um prejuízo muito grande. O que eu acho exagero? Quando as pessoas falam de não haver mais engajamento, tá? O engajamento não tem a ver com isso. Tá? Porque o engajamento ele é fundamental para que as empresas possam seguir. E engajamento não é estar disponível 100% do tempo. Engajamento é você fazer aquilo que realmente precisa ser feito. É atender o cliente com prazer, com desejo, demonstrando para o cliente que você realmente quer fazer o melhor para ele. É atender seu cliente interno, que é seu colega de trabalho, da melhor maneira possível. É prezar pela continuidade da empresa, pela entrega da empresa. Isso é engajamento. Engajamento não quer dizer que você tem que ficar 100% do tempo fazendo coisas, sabe, para a empresa, porque o seu chefe é viciado em trabalho, então ele acha que todo mundo tem que ser como ele, que quem não for como ele, né, não serve para trabalhar com ele. Então ninguém vai servir. Eu lembro uma vez que eu fui prestar consultoria, fui fazer uma venda, na realidade não é consultoria não, fui fazer uma venda do meu serviço, e eu não vendi. E uma das falas do empresário, que era um empresário bem veterano, ele dizia assim, olha, no meu tempo, eu já não gosto muito dessa expressão, né, porque eu acho que o seu tempo é sempre o agora, né, mas no meu tempo, ninguém saía da empresa antes do dono da empresa. Quer dizer que se o dono da empresa resolver trabalhar até meia-noite, está todo mundo lá preso no trabalho, né, então isso é escravidão, entende? Não funciona. Então, na minha opinião, o exagero está quando as pessoas pegam e chutam o pau da barraca, quer dizer, já que estão explorando um mercado, eu vou chutar o pau da barraca e eu não faço 1 milímetro mais do que aquilo que está no meu contrato de trabalho. Não, isso eu acho exagero. Eu acho exagero quando as pessoas falam assim, não teremos mais engajamento. Não, eu acho que isso é exagero, não é sustentável. Empreendedora, sabe, falando em empreendedorismo, não é sustentável, a sua empresa passa a ficar frágil. Então, não. Por outro lado, acho que o burnout está por aí e realmente quando você tem um colaborador que se estressa além do limite, o prejuízo é muito maior, tanto para você, quanto para ele, quanto para a família dele. Então é isso. 3, concordo. Vou deixar o Clebão na minha sequência. Antes de passar para o Clebão, só pegar um engate seu. Então fale você, Irineu, não tem problema, o Clebão fica... Não, é só engate, vai para o Clebão mesmo, só por causa desse, quando a pessoa fala para mim, no meu tempo, eu costumo pedir o atestado de óbitos dela, para saber que tempo é esse. Mas vamos deixar o Irineu falar, Clebão, pode ser? Pode o Irineu falar antes que você? Pode. Irineu, zero a tela. Poxa vida, mas eu não quis cruzar... Não quis queimar a largada, não, viu, Clebão? Não, manda bala. Imagina, Irineu. Não quis roubar a bola, não, pô. Eu tô louco para te ouvir. Irineu, fala aí. Caso é o seguinte, eu acho que é um exagero entre a gente chamar de tendência, tem uma parte de tendência aí, que é comportamental, que tem a ver com geração, parte do que a Ju falou, de quem vem aí. Tem uma parte comportamental antiga, que a demissão silenciosa, a gente traz de outras áreas, não está só ligada a essa geração Z. Tem gente que eu conheço que no casamento terminou o casamento sem acabar. Então fica silenciosa porque a pessoa perde a vontade de argumentar que ela acha que não vale mais a pena. Dentro de uma organização também não está produtivo, ele não pode sair do trabalho, mas não está motivado, não consegue resolver, se sente impotente, fica silencioso e fica ali meia boca em tudo. Então, essa é a parte triste das pessoas silenciosas que não se manifestam, nem brigam pelo que elas querem, seja por salário, seja por uma condição, seja para ter um papel mais desafiador para aquilo que ela quer fazer. Então, ela não tem isso daí e não consegue um ambiente dela, fica uma pessoa silenciosa, opaca, fica ali, aí não funciona. Quando é uma questão de salário, ainda que ela quer ser remunerada por fazer mais, ela também pode discutir. Eu posso falar disso como propriedade também, dessa questão da flexibilização dos horários.
acho que eu sou mais velho do que vocês aqui todos, alguns meses, porque eu sou da área de comunicação, eu sou freelancer, eu estou desempregado de CLT desde 1992 e trabalho para a comunicação, a publicidade. A publicidade trabalha com tempos rigorosos dos canais de televisão e de rádio, por causa de programação, tem toda uma cadeia para se colocar um material no ar. E o produto não é industrial, é criatividade, depende de um texto, depende de uma ideia, depende de uma produtora, depende de um designer, depende de um cara de arte, depende de uma trilha, então são coisas. Imagina esse processo todo criativo, de um lado, e ao mesmo tempo tem que entregar para a emissora no dia. Então, realmente, a gente fica fora de horário. Então, estou acostumado com isso. Agora, todo mundo vive, é claro, essa invasão por causa do celular. Então, a gente perdeu esse direito à vida, isso é uma questão do nosso tempo. A tendência aí, chegando onde pode ser tendência, é do geração Z, porque eles estão recebendo um mundo que eles não aprovam. Eles não têm voz na empresa porque não têm uma experiência para defender aquilo que eles querem. Eles querem ter futuro, eles querem um propósito, eles querem o lugar deles, mas não tem como defender. Nem tem um bom salário, então até que eles se encontrem, se achem nesse ecossistema, ele faz um corpo mole, porque é o seguinte, é mais importante, naquela idade que ele está, também viver a vida. Então, ele fica esperando ali e faz bom, eu tenho que ficar aqui porque eu não posso sair desse trabalho, senão eu deixo de pagar minha escola, senão meu pai vai me colocar para fora, senão eu sei lá o quê. Então, tem uma questão comportamental, mas a mais legal de todas é da geração Z. Os líderes, imagino que eles têm que ter esse papel de perceber isso, porque é silencioso, mas ela é clara. Todas as gerações matam a anterior, naquilo que ela tem de defeito. Então, a gente tem que conciliar isso, porque eles estão sinalizando para uma doença que eles não querem para eles. Então, eu acho que a gente tem que entender esse quiet quitting, como é que você falou que esse inglês perfeito seu, Ju? Quiet quitting. Quiet quitting. Então, é o seguinte, olha, não precisa ser tão silencioso, você que está nesse dilema, mas não precisa ser geração Z. Você que está aí tem um papel, você precisa achar um argumento, uma comunicação legal, conciliadora com o seu chefe, com a estrutura da sua empresa, porque você é silencioso, você morre. Aí é o tema que eu gosto de tratar da futurabilidade. Se você morre, assim, do ponto de vista da sua criatividade, da sua potência, você deixa de existir socialmente, e o trabalho nos revela isso. Então, que você encontre jeitos de fazer isso. E o seu líder que consiga perceber isso, e se ele tiver uma equipe engajada nesse sentido que o Aguinaldo falou, ali de coração, vai ter resultado. E, ao mesmo tempo, vai embora no horário, pô. Quem inventou esse negócio que tem que estar fora de horário para estar engajado? Não é isso. A gente veste a camisa entrando às 8, não tem problema nenhum, saindo às 5 da tarde para ir para a academia. Então, um pouquinho do que eu entendo, ainda não tenho nada elaborado, definitivo disso, mas tem comportamento e tem uma tendência para a gente observar que é de quem está chegando novo dizendo, essa doença eu não quero para mim. Muito bom. Vamos zerar as telas para o Clebão finalizar aqui a primeira rodada dessa pergunta e depois a gente fala um pouquinho mais cada um. Pessoal, olha que interessante. Eu gostaria primeiro de parabenizar o Irineu pela colocação, de não deixar de não ficar silencioso pelas colocações. A geração Z, quando ela vem aqui de não querer dar os nossos problemas, as nossas doenças, né, o estresse principalmente, porque há pouco tempo atrás a gente ouvia dizer que o estresse é a doença do século, e eles não querem herdar isso, então muito bem colocado. E também dizer para a Juju, eu vim pensando em falar sobre o mimimi, mas ainda bem que você foi a primeira, porque você expressou sobre o mimimi muito melhor do que eu ia fazer. Ai, Clebito! Muito melhor do que eu ia fazer. Então, eu acabei concordando com tudo que vocês falaram, porque eu acho que a gente está de acordo com todo esse cenário. E eu quero começar a falar sobre o meu pensamento dizendo o seguinte: toda pergunta que começa com pode, a resposta é pode, mas arque com as consequências.
Por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu estou dizendo, e eu coloquei esse pensamento? Porque é o seguinte, quando a gente olha tudo que vocês colocaram como verdade, são verdades absolutas, mas a pessoa que está passando por isso, ela precisa fazer uma avaliação, tá? Eu fui estudar, porque eu não estava inteirado muito sobre esse tema, quando a gente definiu a pauta e tal, eu fui procurar ler e li bastante coisa, vi bastante vídeos com especialistas falando sobre o tema, e o tema que é muito ligado a isso de fazer de trabalhar o mínimo. E aí a gente precisa tomar cuidado com esse trabalhar o mínimo, porque dentro do ambiente empresarial as contas precisam fechar. As contas precisam fechar. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E você pode tomar uma decisão de dizer o seguinte: o trabalho é uma parte pequena da minha vida. O trabalho é uma parte pequena da vida. A sociedade diz que eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, pagar minhas contas, comer e me divertir. E eu faço isso porque eu sou um ser humano adulto. Então, vamos lá, como ser humano adulto, eu preciso passar por isso. Mas eu não quero ter uma carreira brilhante, ficar milionário e sair na Forbes e ser o funcionário do mês, etc. e tal. Tudo bem? Você pode tomar essa decisão? Pode, mas é uma decisão que você está tomando sobre a sua carreira. E aí eu trago um outro pensamento. Ser, ter e fazer. Quando a gente olha uma pessoa, a gente olha o que ela tem, o que ela faz para ter o que ela tem, e por último a gente olha o que ela é. O que isso tem a ver? Quando você vem para o meio corporativo, a maior parte das pessoas querem ter, sem fazer e sem ser. E trabalhar mais, entregar mais, mergulhar mais no trabalho, aí que é o cuidado. O chefe, que acho que foi o Aguinaldo que falou, só no meu tempo, só sai depois que eu saio, o chefe que quer te explorar e te colocar numa condição, não, cara. Negocia com esse cara, não absorve esse mundo do estresse, esse mundo maluco, não absorve isso. Mas se você quiser trabalhar na sua carreira, fazer mais é se promover novas experiências para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa melhor, para absorver mais responsabilidades, para que você possa crescer na sua carreira. Entende? Então, isso é o que eu penso sobre tudo o que eu ouvi, concordando com o que vocês disseram. Então, o empresário, ele precisa ter uma clareza e negociar bem o que ele espera do colaborador. Porque uma vez negociado, ok, tá dito, ó, cara, eu preciso que você faça plantão aí ad eterno, como o médico faz, né? O médico tá de plantão, ad eterno. Imagina como é que é o termo? Quiet quitting. Quiet quitting. Ok, você imagina um médico sentindo isso? Gente morre. Porque o médico está lá o dia inteiro, a noite inteira em alerta. Exato. Então, se está negociado, se está intrínseco naquilo que você se propôs a fazer, ok, cara, depois não adianta reclamar, porque você aceitou. Então, e você também pode sair, porque você é livre. Agora, cara, também seja claro, eu quero trabalhar um período fechado, porque o meu trabalho, para mim, é uma parte pequena da minha vida. É um direito seu viver a sua vida. Muito bom. Eu vou, então, antes da gente fazer a segunda rodada aqui, quero convidar você a compartilhar o link do 4 em Pauta, convidar outras pessoas a seguirem 4 em Pauta. Também acho legal você pegar, manda pelo seu WhatsApp para todos os seus grupos, seus amigos, fala assim, olha só o que esses caras estão fazendo, e aí você consegue trazer mais público aqui para o 4 em Pauta. Enquanto isso, também vai dando a sua opinião aqui no chat. Ó, um detalhe, você que está vendo o 4 em Pauta pela primeira vez, repara que quando uma pessoa fala, as outras 3 pessoas se manifestam por aqui, olha, pela telinha. Coloca aí, Kleber, um concordo, coloca a Ju, um discordo, e coloca aí, Irineu, um talvez. Então, eu posso estar falando alguma coisa e eles se manifestam na tela e não me interrompendo. Olha que legal. Então, vamos lá para a segunda rodada, todo mundo zerando a tela. Irineu, o que você pode complementar em relação a essa história toda, meu caro? Aí, sendo um pouquinho mais rápido, só eu peço para os nossos debatentes aqui serem um pouquinho mais sucintos agora nessa segunda rodada. Bom, aí só voltando ao contexto,
isso é algo que já acontece nas empresas. Se vê no TikTok, de repente vê essa bomba, a gente entende isso como modinhas que vêm também para capturar a atenção dos gestores, de todo mundo que é da área, para pensar nisso. Mas isso é positivo, tá? Não é que aconteceu agora, está acontecendo agora. O comportamento das pessoas é esse, de silenciar quando elas não têm voz, quando elas não têm espaço. O gestor que não percebe isso acaba perdendo, às vezes, alguém importante, e as pessoas não encontram também o seu lugar dentro da organização. Agora, isso chama a atenção, independentemente do Z, é que a gente já tem detectado uma epidemia de desmotivação no mundo. Isso, grandes tendências aí detectadas em pesquisas, a gente tem. Desmotivação. Por quê? As pessoas têm, em quarto lugar, dentro de pesquisa, que eu não tenho o número aqui exato agora, mas o salário que uma pessoa ganha dentro de uma organização está em quarto lugar dentro daquilo que ela espera da organização. Então, ela quer viver uma vida produtiva, ela quer desenvolver uma carreira, ela quer que essa empresa tenha propósito. Então, este silêncio dentro daquela ideia da tendência que a gente falou, é por aí, esse silêncio tem a ver com essa sinalização. Então, vamos entender de um jeito amplo que essa é a temática mesmo que precisa ser absorvida. Olha, nós precisamos colocar as pessoas na página da vida delas, o propósito delas, conciliado com o propósito da organização, e a eficiência, a qualidade e a entrega, e trabalhar com tudo, e respeitando a elas, respeitando o cliente, respeitando o gestor, respeitando todos os stakeholders aí. Basicamente isso. Muito bom, muito bom. Vamos zerar a tela novamente. Passar a palavra aqui para o Kleber, que foi o último a falar. Kleber, vamos lá, dá mais uma pitadinha de história. Eu queria saber o seguinte, você falou que você não concorda com o mínimo, né? E com o silêncio? São esses dois os fatores mais, como se diz aí, sensíveis desse tema? Silêncio e trabalho mínimo? Ou tem outros fatores? Quando você fala sobre silêncio, Aguinaldo, quando a gente fala sobre o que essa geração, como ela se comporta, eu penso que é o seguinte: essa geração está entrando na vida adulta agora. Então, cara, eles não têm muita maturidade de relacionamento interpessoal, porque não foram treinados como nós a se relacionar, a um relacionamento interpessoal mais direto, mais assertivo, lidar com conflito. E eu não vou ficar, como você pediu para ser breve, porque senão eu já poderia lhe falar muito, mas, cara, quando garoto, eu tinha que ir para a rua e resolver meus conflitos, cara. E se chegasse em casa, não tinha conversa com meu pai, não. Resolva seus conflitos lá na rua. Essa geração é uma geração, não é que eles são ruins, nem bom nem ruim, eles são menos habilidosos com isso. Segundo, eles têm menos responsabilidades que um pai de família, né? A maior parte deles tem muito menos responsabilidade com um pai de família para ter um comportamento de tipo, soltei. Porque quando você tem uma bagagem atrás para carregar, você não solta tão fácil assim, não. Entende? Quem tem filhos para cuidar, contas para pagar, etc. e tal, não é assim eu soltei. Porque assim não se constrói o mundo. Mas ok, respeitemos o que eles estão sinalizando para nós, se colocando na condição de aprendiz para melhorar aquilo que a gente não soube fazer, ensinemos a eles, ajudemos eles a amadurecerem, tanto no relacionamento interpessoal quanto na maturidade para absorver responsabilidades, né? Muito bom. Eu penso sobre. Vamos lá, Ju, vamos finalizar? Fala você agora, vamos zerar as telinhas. O Irineu já está discordando da Ju, ou ele não concorda que a Ju fale? Não, ele... Vai lá, Ju. Olha só, eu queria falar só o seguinte, que na minha primeira rodada eu só falei sobre a questão de ser uma tendência ou ser mimimi. Eu acho que é uma tendência e acho que não é mimimi. O que não quer dizer que eu concorde com essa tendência, né? Assim, não quer dizer que eu acho que é uma tendência boa para as pessoas, para os profissionais, para as empresas e para o mercado, tá? Então, nessa minha segunda rodada, eu queria só falar sobre isso. Eu não acho que é uma tendência boa, de qualquer forma, assim, mesmo que seja, eu entendo a questão do burnout, eu entendo as razões para você poder, de repente, uma pessoa decidir, seja ela da geração Z ou não da geração Z, para ela decidir largar as coisas sem falar nada.
para ela não trabalhar horas a mais e tudo mais, mas eu não acho que isso é bom para a carreira da pessoa, nem para a pessoa, nem para a empresa, nem para o mercado. Por quê? Porque eu acho que esse tipo de coisa que o Kleber falou, que as pessoas às vezes são uma geração que está menos capacitada para relações interpessoais, eu acho que isso você só aprende na prática. Então, se você está passando por uma situação que eventualmente está te trazendo dor ou sofrimento físico, mental, emocional, você precisa falar sobre isso. Você não pode silenciar, porque isso vai fazer mal para você pessoalmente e a sua saúde. Ao mesmo tempo, enquanto profissional, você silenciar e largar coisas não feitas para a empresa é uma coisa horrorosa. Então, para o líder, isso é uma coisa que tem que ser muito cuidada para que isso não aconteça na sua organização. Então, que você consiga estabelecer esse relacionamento que o Kleber mencionou mesmo, interpessoal aqui, pessoa a pessoa, líder com a pessoa liderada, para saber se isso está acontecendo dentro desse profissional. Porque essa tendência é uma tendência que não traz benefícios, na minha opinião, nem para o profissional, nem para a empresa e nem para o mercado. Muito bom. Vamos lá, eu vou finalizar aqui, então, com o meu pensamento. Eu fiz algumas anotações aqui enquanto vocês falaram, e eu não estou querendo me valer de ser o último a falar, mas eu vou aproveitar, sim, boa parte dos insights que vocês trouxeram, que foi um melhor do que o outro. Vocês podem perceber que não é muito comum aqui num Concorda e Discorda a gente mais concordar do que discordar, mas é que é um tema assim tão filosófico e tão reflexível que a gente já, primeiro, que é muito novo, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, não sabe que resultado vai dar, mas dá para a gente, com a nossa experiência do passado, observar um pouquinho, né? É no passado que a gente aprende a viver o futuro. Primeiro, não existe mimimi. Fantástica reflexão. E uma vez que não existe mimimi, muitas vezes a gente só consegue se comunicar chorando. O que é o mimimi? É o choro, é a reclamação daquele que não tem, né, que está sentindo uma dor, correto? Muitas vezes eu estou sentindo uma dor e eu não consigo falar, seja para o meu gerente, para o meu diretor, para o meu cônjuge, que eu estou insatisfeito. Porque todas as vezes que eu vou falar, o argumento do outro é melhor que o meu. E não porque ele tenha mais razão ou está mais certo, mas simplesmente porque ele consegue se comunicar melhor. Ele é uma pessoa que tem talvez o poder do raciocínio rápido ou dos argumentos mais bem desenvolvido do que eu. Então, como ele argumenta melhor, ele me cala. E quando ele me cala, o que me resta? Me resta ir embora. Ir embora da empresa, me resta ir embora do casamento, me resta ir embora da família, sair da casa dos pais, né? Então, essa fuga, né, que é a demissão silenciosa, essa fuga é o seguinte: já que eu não consegui conversar com você, eu vou embora, tá bom, paciência, eu vou embora, vou procurar outro lugar que me ouça. Não é a melhor solução, não concordo também com isso. Eu estou dizendo que, às vezes, é uma coisa que a pessoa faz porque ela não vê outra solução, mas existem outras soluções. Uma vez, um ouvinte da rádio, de uma das rádios que eu sou colunista, mandou a pergunta, né? O que eu faço? Meu chefe não ouve ninguém. E contou todo o relato dele. Eu falei, escreve uma carta. Quem sabe ele lê? Agora, se ele não lê a carta que você escreveu, daí escreve uma carta de demissão que ele vai ter que ler, né? Então, sabe, de alguma maneira você vai se comunicar. É que essas pessoas só acharam um jeito de se comunicar, que é na carta de demissão. Não é bom nem para eles próprios. Por exemplo, quando você chega a um limite no seu relacionamento amoroso, por exemplo, e você resolve romper, pô, cara, não é bom nem para você nem para o outro. Só é bom em comparação ao pior estágio, que foi o que te levou a romper. Né? Mas o ideal seria que não precisasse. Faz sentido isso para vocês, né? A gente casa e o ideal seria nunca ter que descasar. A gente só descasa porque a coisa saiu do controle e talvez não conseguimos ter uma comunicação. Outra coisa que eu quero falar, que às vezes a gente sabe que a gente perde o tesão, daí nem que resolve o problema já não dá mais para ficar. E quando eu falo de perder o tesão, a gente perde muitas vezes o tesão pelo ambiente corporativo, não dá mais tesão. Não, mas eu resolvo essa parada. Resolve, mas agora eu já não quero mais, sabe? Perdi o tesão. E abro mão, talvez, de uma carreira e pago o preço que o Kleber está falando que tem que pagar. Porque eu perdi o tesão. Não é grana. Por exemplo, eu trabalhava
numa empresa própria que eu tinha uma remuneração muito legal. Tomar a decisão de me desligar foi difícil, né? Porque a gente fica meio amarrado àquele conforto de ter aquela determinada remuneração para poder fazer uma transição de carreira e voltar a uma estaca zero, recomeçar. Não é fácil, gente, não é fácil, não. Tem gente que fala sobre essa questão de disponibilidade. Meus funcionários não reclamam de ficarem disponíveis, não reclamam para você, né? Mas, sim, concordo com o Kleber que não dá para ser trabalho mínimo. Trabalho mínimo é trabalho mal feito. E se a gente começa a fazer o trabalho mínimo, a gente gera uma cultura e nós vamos ser vítimas dele também. Por quê? Porque a hora que você for no açougue comprar carne, o açougueiro vai fazer um trabalho mínimo. A hora que você for na pizzaria comer uma pizza, o pizzaiolo vai fazer um trabalho mínimo e a sua pizza vai vir ruim. E aí você vai reclamar e ele vai falar assim, estou fazendo meu trabalho, é o mínimo. É essa cultura que você quer trazer? Eu prefiro trazer uma outra cultura de engajamento, mas um engajamento sustentável, que é, talvez, o que essa geração esteja querendo silenciar. Na minha opinião, isso não é uma tendência, respondendo a pergunta. Na minha opinião, isso é um sino, é um gongo que alguém está tocando e falou assim, ó, peraí, passou do limite. Vamos repensar? Irineu, concorda ou discorda de mim? Põe na tela. Não, eu quero dizer uma coisa. Põe na tela para eu poder printar, Irineu. Eu preciso só printar. Eu concordo. Você já imaginou um locutor de rádio em demissão silenciosa? Nossa, não falo nada. Eu já vi isso em Bauru, começando a minha carreira, eu estudava na faculdade. Paulo Clementino, uma voz lindíssima, e um salário atrasado ali, de um grande grupo de comunicação aqui, a gente trabalhava, garoto ainda. Mas ele foi humilhado pela gerente quando ele foi dizer que ele tinha lá alguns filhos já para cuidar, e ele ficou muito indignado com a humilhação. Ele voltou para o microfone, ele era um cara assim, uma energia, clube, meu negócio é sucesso, não sei o que lá. Ele entrou assim, clube, sucesso, 2h20. Ele fez aquele protesto silencioso, sozinho, eu jamais vou esquecer, porque eu estava com a dor dele, e senti a humilhação dele, que tinha a ver também com preconceito, mas praticamente foi isso. 40 anos atrás eu estava na Rádio Clube de Bauru e assisti uma demissão, ele foi tirado do ar depois, mas uma demissão silenciosa de um locutor de rádio. Está vendo como fica claro assim? Muito bom. Vamos zerar as telas, a gente encerra esse debate, que foi um debate fantástico, eu acho que valeu aqui para o nosso internauta começar a ter também uma reflexão a respeito. Quem nunca tinha ouvido esse termo, fica atento, que ele vai aparecer novamente, mas já dá para a gente também saber o que 4 pessoas aqui que estão no mundo corporativo pensam a respeito disso. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta daqui a pouco com as perguntas do internauta. Até lá. Sim ou não, aqui no nosso 4 em Pauta de hoje, e a gente está preparado aqui para botar sim, Kleber? Está preparado ou não? Opa! Está preparada para botar não, Ju? Sim! Agora eu queria ver ela falando. Vamos zerar. Eu vou colocar a primeira resposta. A primeira pergunta aqui, eu vou fazer para o Kleber, tá? Depois vocês me ajudam fazendo perguntas. É uma pergunta que vem do engenheiro Robles, de Campinas. Ele mandou aqui para o nosso WhatsApp hoje pela manhã. E o Robles... Aguinaldo, posso só fazer um comentáriozinho? Assim, eu queria agradecer todo mundo que mandou pergunta, porque a gente teve que escolher as perguntas hoje. Muita gente mandou perguntas. Se a sua pergunta não for ao ar hoje, você tem que voltar semana que vem, porque a gente vai responder a sua pergunta. Fica tranquilo. Vamos responder todas. Ó, só aqui eu tenho 29 perguntas, não vai dar para ver, mas eu tenho 29 perguntas aqui que a gente deu ok. Fora aquelas que a gente infelizmente descartou, porque já tinha uma outra muito parecida. Então, nós vamos colocar essas 4 aqui, mas nas próximas semanas, né, Ju? É isso aí. Então, vocês que mandaram perguntas, mas continua mandando, porque a sua hora vai chegar. Então, vamos lá. Pergunta do engenheiro Robles. Tenho recebido, para o Kleber, tenho recebido muitas ofertas de vendas via WhatsApp e isso me incomoda. Mesmo assim, funciona? Vamos lá. Eu, Irineu e Ju colocando na tela. Funciona? Sim ou não? Kleber? Sim.
Funciona. Funciona. Imagina o seguinte, outro dia eu fui jantar no shopping, estou andando no shopping para jantar, na praça de alimentação, e o shopping não estava muito cheio e as pessoas começaram a me abordar no caminho. A pessoa que estava comigo olhou para mim e disse, nossa, você acha que isso é bom? Não é bom para mim, que não queria entrar naquele restaurante. Mas tem outra pessoa que quer. O WhatsApp é o mesmo tipo de abordagem. Se você recebe a abordagem de um produto que você não quer comprar, o que você acha? Chato. Você não quer comprar. Só que se você quisesse comprar, você ia achar ótimo. Então, essa é a questão. O que eu acho que as empresas precisam fazer é encontrar uma abordagem menos invasiva. Porque o WhatsApp não é o shopping. O WhatsApp é um meio de comunicação pessoal. Quando você recebe o contato de uma pessoa que você não começou um relacionamento, uma empresa que você não estava esperando, isso é extremamente invasivo. Então, quer criar uma estratégia pelo WhatsApp? Crie uma estratégia de abordagem que seja menos invasiva possível, para que você não faça marketing inverso. Como qualquer processo de venda, você vai ter índice de conversão. Só que aquilo que não passa no sim para o funil, o não tem que ser só porque o cara não está no time, não porque o cara pegou raiva da tua empresa. Muito bom. Uma aula, né? Uma aula aí de funil de vendas. Muito bom. Isso aí. Quem está preparado para fazer a próxima pergunta aí? Thaís Helena de Jundiaí. De quem? Thaís Helena de Jundiaí. Ah, eu conheço. Helena, olha só. Querida. Bom, vamos lá. Pessoas tóxicas, porém que trazem resultados, devem ser preservadas nas empresas? Olha lá, tem que ser objetivo, hein, gente? Não vem por mais ou menos, não. Olha só. Vou de novo aqui com o meu problema com a semântica das coisas. Pessoas tóxicas é uma coisa que eu tô, tipo assim, eu tive dúvida para responder, porque pessoa não é fertilizante, não é agrotóxico. As pessoas às vezes são parecidas com a gente, às vezes não são, às vezes são mais pessimistas, às vezes não são mais introspectivas, colocam a gente para baixo e tudo mais, tal. Mas às vezes também tem uma questão de alinhamento dos valores, né? Então, o que é uma pessoa tóxica? Fiquei na dúvida, tá? Porque eu acho que, assim, às vezes a pessoa realmente só é mais individualista, tá lá fazendo o trabalho dela e tudo bem. Só que, às vezes, esse individualismo da pessoa não condiz com os valores da sua empresa ou com os valores da sua equipe. E aí, isso pode realmente contaminar a equipe. Então, para aquele contexto, essa personalidade, esse comportamento, essas ações que esse profissional está fazendo é tóxico, né? Essas ações, esses comportamentos são tóxicos para a sua equipe, para a sua empresa. O que não significa que essa pessoa não pode trabalhar e florescer e ser maravilhosa em algum contexto, tá? Então, só quero dizer isso, assim. Pessoa tóxica pode ser tóxica para a sua empresa, para o seu momento, para os seus valores. E aí, de repente, essa pessoa vai ser incrível em uma outra empresa. Mas se essa pessoa não tiver valores e comportamentos alinhados ao que você espera, ela não tem que ficar, ainda que ela apresente resultados incríveis. Muito bom. Ju, eu concordo com você, só queria deixar um ponto aqui, rapidinho. Eu considero que pessoas tóxicas são aquelas pessoas que adoecem os outros, e às vezes isso acontece sim. São pessoas que são extremamente mal educadas, mal-humoradas, antiéticas, tornam o ambiente de trabalho muito negativo, e aí a gente percebe, ou que são pessoas já muito ultrapassadas, têm um comportamento que se usava 10, 15, 20 anos atrás. Então essas pessoas precisam ser trocadas, concordo com a Ju, ainda que elas deem resultado, porque elas dão resultado, mas não deixa mais ninguém dar. Só um micro pontinho, porque quem responde sempre tem a última palavra aqui. Como eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu não posso acreditar que ninguém seja tóxico a vida inteira. A pessoa pode estar no momento
tóxico, porque está com problema pessoal, porque está com problema de saúde, ou porque qualquer coisa assim, ou porque precisa receber um treinamento, né, assim, uma, uma um mergulho para dentro de si, poder rever aí esses valores, enfim, mas eu acho que se isso não está legal para a sua empresa, não serve realmente para a sua empresa, para esse momento. Legal. Vamos lá, mais uma pergunta? Sim. Quer que eu faça? Manda bala, Kleber. Vou fazer. Então, essa pergunta eu vou fazer para você, Aguinaldo. Manda. Ter processos bem definidos como solução antifraudes torna a empresa burocrática? Essa pergunta é do Ricardo Torres, de Vespasiano, Minas Gerais. Que legal, veio de Pedro Leopoldo, uma aqui que vai ser do Irineu, e essa aqui de Vespasiano, bacana. Então, olha só, vamos colocar na tela aí. Ter processos bem definidos como solução de fraudes torna a empresa mais burocrática? É que, enfim, deu uma discordância aqui, né? Não, eu acho que não. Ter os processos bem definidos é maravilhoso, não torna a empresa mais burocrática, torna a empresa mais organizada. Queríamos nós, né, que todas as empresas tivessem seus processos muito bem definidos. O que torna a empresa burocrática é você não ligar um processo ao outro. O que torna a empresa burocrática é você começar a colocar muitas camadas, né, nesse processo, camadas desnecessárias. Tem empresa, por exemplo, que tem mais colaboradores do que precisa porque tem um gestor super controlador e que ele acha que porque ele está pagando, sabe, mania de grandeza, o cara tem mania de mandar. Então, quanto mais gente ele puder ter para mandar, mais ele põe na equipe dele, né? Fica caro o negócio, ele começa a ter o cara que controla o que o controller já controlava, o negócio fica realmente engessado, o cliente é quem paga esse preço e acaba abandonando a empresa, né? Porque a empresa, quando ela tem um processo muito prolongado e enrolado, o negócio fica chato, o serviço não sai, né? E sem contar que essa empresa deixa de ser competitiva. Então, não. O que torna a empresa burocrática é o excesso de processo, e não um processo bem definido. Muito bom. Se alguém quiser fazer algum comentário que seja bem breve, fiquem à vontade aí. Não gostaria. Sim ou não? Não entendi. Não gostaria. Não gostaria. Muito bom. Fazer a última pergunta aqui para o Irineu. Irineu, está aqui, olha, já pus sua pergunta na tela. Os RHs deveriam ter como princípio dar devolutivas para as pessoas que se candidatam a vagas e não são selecionadas? Essa pergunta vem de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que é lá pertinho de Vespasiano. Quer dizer, acho que o Ricardo e a Ana Luísa são vizinhos. Ana Luísa Lima, os RHs deveriam ter como princípio dar devolutivas para as pessoas que se candidatam e não são selecionadas? Bom, eu parto do respeito. Você abre vaga, você quer trazer uma pessoa com um tal currículo, aquela pessoa ela é qualificada e você vai simplesmente julgá-la. Ela sai da casa dela, pega um avião, pega um ônibus, prepara, põe perfume, corta o cabelo, compra uma roupa nova, põe um paletó, vai até lá, se prepara para aquela entrevista, o RH conversa com essa pessoa, diz lá da proposta e tal, ela até se entusiasma pela empresa, ela acha que deu match para ela, mas a empresa está lá silenciosa, não disse nada, depois a empresa faz uma outra opção e não respeita esse interesse da pessoa, é educado em se dirigir para lá. Isso faz parte em todas as áreas. Mesmo eu vivo em projetos, por exemplo, por causa da propaganda. Aliás, eu acabei de ter uma devolutiva, infelizmente negativa, de uma grande organização de comunicação brasileira. Eu fiquei feliz no primeiro momento por estar na peneira, mas a empresa fala assim, olha, aconteceu assim, 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 você não vai continuar dentro do direcionamento que a gente tem. A pessoa, eu fiquei feliz, de um lado, pelo respeito. É claro que eu preferia passar para a próxima etapa, porque era um projeto bastante interessante. Mas isso é uma coisa que eu vivo reclamando, porque a gente dá atenção, escreve, diz tudo,
Depois, eles nem dizem o que aconteceu, mesmo que não seja numa área super especial, de um CEO, de alguém num cargo importante, uma vez que você trouxe uma pessoa para a sua mesa para conversar, no mínimo um e-mail, olha, obrigado que você veio, boa sorte para você, eu acho que você vai ter oportunidade numa outra organização, o perfil escolhido foi para uma pessoa mais assim, assim, você tem uma tendência, como você disse para a gente, mas obrigado, se eu tiver alguma outra coisa, eu volto a te contatar, porque foi importante te receber aqui. Eu não tenho um julgamento final, sabe, juízo final para a pessoa. Eu preciso dizer isso para ela. É uma questão profissional e de respeito. Muito bom. Kleber? Eu gostaria só de justificar, não dá para ficar em cima do muro, entende? Às vezes, quando a gente olha para um determinado cenário, uma devolutiva mais direta, ok, mas você imagina uma determinada vaga que a pessoa entrevista 50, 60 pessoas e você tem que dar uma devolutiva detalhada para 60 pessoas, entende? Acho sim que você pode mandar um e-mail de agradecimento, em alguns casos, mandar uma mensagem de agradecimento, mas dependendo do processo seletivo, fica inviável você ficar dando devolutiva para todo mundo. Porque senão o RH você precisa de uma pessoa só para fazer isso. Então foi só por isso que eu coloquei não. Ok. Então vamos lá. Olha, para a gente, antes de finalizar o sim ou não, Ju, veio uma pergunta, vamos zerar a tela? Veio uma pergunta aqui, de última hora aqui, do Afonso José, que é médico lá em Campinas, doutor Afonso José, que sempre está no nosso chat aqui. Ele acabou de mandar uma pergunta para mim aqui. Aproveitando Ju e Irineu e Aguinaldo aqui no chat, eu quero fazer uma pergunta para o sim ou não. Ele pergunta aqui, ó. O Santos tem chances de ser campeão? E aí, Kleber, o que você acha? Claro que tem, contratou o Luan. Como que é? Tem sim, contratou o Luan. Imagina, que isso. Tem, Irineu? Acho que não, né? Então tá bom. É. Vamos fechar esse quadro aí, porque tá ficar em feio, cima né? do muro dessa pergunta, viu? Porque a resposta é clara. Não tem nem como, né? Dá para chorar aqui. Vamos lá, mas fechando esse bloco aqui, a gente volta. O Palmeiras também não vai ser campeão, viu? Semana passada tinha uma piadinha, né? Que a Rainha Elizabeth veio a falecer, né? Findou a sua vida terrena aí após 96 anos, que foi acho que quinta-feira da semana passada, e aí surgiu aquela piadinha, né? Não viu o Palmeiras ter mundial, né? Pois é. Mas eu sou, olha, eu não sou palmeirense. Não sou palmeirense, mas uma coisa eu tenho que dizer. Admiro o Palmeiras. Admiro o Palmeiras, admiro o que essa presidente do Palmeiras tem feito no futebol brasileiro, e é difícil você fazer o que o Palmeiras fez lá no início da década, que foi segurar realmente os cofres, pagar a conta, construir estádio, quase caiu para a segunda divisão, mas estava lá firme na estratégia. Parabéns. É isso que muita empresa deveria fazer e não faz. Está colhendo os frutos agora. Sim. Vamos para o próximo bloco? Bora. Vamos. Enquanto isso, a gente vai falando aqui do Palmeiras. Vai. Dica da semana aqui no nosso 4 em Pauta de hoje. Vamos começar aqui. Dica da semana, Kleber Ramalho. Qual sua dica? Legal, cara. Dica da semana tem a ver com o meu momento de vida. E eu quero deixar aqui para as pessoas que nos assistem e para as pessoas que vão ver esse programa depois. Então, quero compartilhar muito um insight que eu tive com o momento que eu estou vivendo, que é: olhe para o momento, para todos os seus problemas, para tudo que você está vivendo e se aprofunde dentro de você. A solução para quase tudo que você gostaria de resolver está dentro do seu coração. Então, vá buscar a solução dentro de você, se aprofunde dentro de você e você vai achar a resposta para todas as suas perguntas. Você só precisa silenciar o barulho externo. Ponto. Excelente. Vamos lá, Ju, sua dica. Calma aí, caiu um cisco aqui no meu olho. Fiquei até emocionada, porque é verdade. Isso daí do autoconhecimento tem tudo a ver. Pessoal, assim, vou ter que sair dessa nota linda do Kleber, mas eu vou falar minha dica do livro da semana, tá?
Essa semana, porque teve essa proposta dessa pauta específica para o 4 em Pauta, eu fui resgatar um livro que eu gosto muito, que é um livro que chama O Poder da Alta Performance, do Brandon Burchard, que é um dos maiores coaches dos Estados Unidos. E ele fala sobre os hábitos que tornam as pessoas extraordinárias. Por que eu fui resgatar esse livro? Porque ele fala, quando a gente fala de quiet quitting, né? Então, assim, de verdade, só 30 segundos, prometo. A gente fala sobre pessoas que deixam de exercitar essa alta performance no seu trabalho e fazem o mínimo ou trabalham poucas horas ou querem fazer aquilo que elas foram contratadas. Só que a alta performance não necessariamente é você trabalhar loucamente, 12 horas, nem você fazer 3 funções, etc. E esse cara que é um coach, ele também fala bastante sobre você ter sucesso, mas ao mesmo tempo ter qualidade de vida, trazer bem-estar para a sua vida, etc. Ele fez a ideia dele é que existem 6 comportamentos, 6 passos aí, 3 pessoais e 3 sociais que te levam a ter alta performance. Então, eu vou só falar, eu não vou me estender, mas só para vocês verem se faz sentido para vocês. Os pessoais, que é gerar clareza, tem tudo a ver com o que o Clebão falou. O segundo, gerar energia, que é você realmente buscar dentro de você essa energia para fazer o que você tem que fazer, e seja sair do trabalho, ficar do casamento, ficar, né, enfim, fazer o que você tiver que fazer, e encontrar necessidades. Quais são as suas, né, os seus valores, as suas necessidades, que é o que eu vim falando aqui nesse programa. E as sociais, aumentar a produtividade. Então, o que você pode fazer para você fazer mais em menos tempo? Talvez parar de se distrair, etc. Exercitar sua influência, porque também você pode delegar coisas que você não quer fazer, ou não sabe fazer, ou pedir ajuda. E demonstrar coragem. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. Quero deixar essa dica de livro, do Brandon Burchard, O Poder da Alta Performance. Muito bom. Muito bom, muito bom. Da minha dica da semana agora, a minha dica da semana é que nós estamos entrando agora, mês de outubro, mês de setembro, né? Mas no final desse mês, dia 2 de outubro, primeiro final de semana do mês que vem, a gente tem eleições. E a minha dica da semana é em relação à isenção das empresas, né? Empresa não vota. Da mesma forma que empresa não tem que ter religião, porque a gente vive num estado laico, e a empresa precisa respeitar as pessoas, a opinião das pessoas em relação às suas crenças, a crença política também tem que ser respeitada, e empresa não hasteia bandeira. Empresa não coloca a manifestação do dono não tem que virar manifestação da empresa, porque isso pode fazer com que os colaboradores sejam forçados ou se sintam forçados a se calarem em relação às suas próprias opiniões, até fora do ambiente empresarial. Bom, a minha opinião é que ninguém tem que ficar mesmo no mundo corporativo se colocando aí a favor ou contra um candidato, porque isso pode ter consequências. Mas, enfim, as pessoas são livres. Agora, empresário tem que deixar a empresa disponível para qualquer opinião política, que senão a gente não está vivendo numa democracia. Então, até hoje, numa das perguntas que eu recebi, eu não coloquei aqui na pauta, mas eu vou assumir para mim, como dica da semana, mantenha a sua empresa isenta de candidato. Sua empresa não se manifesta. Se você quiser, se manifeste você, mas não a sua empresa. Não fale assim, a nossa empresa é uma empresa isso ou aquilo, ou a nossa empresa é uma empresa que tem religião tal ou aquela. A empresa é só um lugar para as pessoas trabalharem, para atender o cliente, para produzir, enfim, mas a empresa não se manifesta nesse sentido. Essa é a minha dica da semana. Irineu? Será que o tio Luciano ouviu? Então, né? Pois é. Imagina que você trabalhe lá. Você fica ou não fica constrangido? E eu não estou nem dando a minha opinião política. Tá? Isso na igreja, em organizações, né? Exato. Tem o tio Luciano, mas também tem a tia Lu, né? A Magalu. Então, tia Luísa. Então, enfim, tem as duas. O ideal é que a sua empresa seja um local neutro para que qualquer pessoa possa trabalhar lá, desde que trabalhe bem e cumpra o seu objetivo. Vai lá, Irineu. Eu queria agradecer a Ju Ferreira, que ela levantou uma bola redonda para mim, que eu vou acertar aqui, ó. Isso aqui, ó,
é a Agenda Atitude 2022. Sabe qual que foi o tema da agenda desse ano? Produtividade e felicidade. Eu estou concluindo um livro com o Daniel Carvalho Luz, que também Bons Hábitos para ser mais produtivo e feliz. E a Agenda Atitude deste ano de 2022, que é essa agenda linda aqui, tratou desse tema. Não se trata de quem você é hoje, é sobre quem você quer se tornar e o preço que está disposto a pagar para chegar lá. E aí que envolve toda essa reflexão, a consciência para uma mudança, para incorporar novos hábitos, porque às vezes você não consegue eliminar os vícios, jogar fora os maus hábitos, mas se você não der espaço para eles, você vai deixando o fumo, a vida sedentária, aquele desinteresse em estudar, porque você vai colocando na sua agenda coisas boas, até que, de repente, ela ganha o espaço. É uma das estratégias que a gente tem. Mas essa agenda atitude aqui, eu fiz papel, né, como faço todo ano, é a 21ª edição. Então eu vou dar um presente para quem está ouvindo a gente. Pode baixar lá, que eu liberei gratuitamente desde o ano passado. Vê lá no agendaatitude.com.br, tem lá uma área de download, você baixa no celular, no computador, baixa e salva, porque depois tem aí as ferramentas de leitura que você tem, você navega e escreve as suas informações. Eu estou dizendo isso porque, além de ter essa 2022, eu estou aqui confeccionando a Agenda Atitude 2023, cujo tema será sonhe, tudo que a gente trata muito aqui, planeje, realiza. Por exemplo, é a tríade do desenvolvimento de qualquer projeto, de realização de qualquer sonho. Essa é a única agenda do Brasil que é uma agenda livre, é uma agenda que tem ISBN, portanto, eu sou muito orgulhoso disso, por isso que eu falo com esse carinho, porque mesmo sendo uma empresa pequena, um programa de rádio, a gente consegue, pelo carinho que as pessoas têm por ela. Então, todo ano ainda faço uma série limitada, mas sempre entrego. E há 3 anos eu tenho feito a digital e tenho distribuído para todos os seguidores e tal, de uma maneira gratuita. Então, agendaatitude.com.br, você vai ter um livro agenda, pode usar, e eu já fico lá com o seu e-mailzinho também, para depois, quando chegar a nova, já te passar também. Beleza? Muito bom. E você que está em casa aí, só uma coisa, eu vou dar a última dica aqui, olha, não sai da tela, nós vamos rolar a vinhetinha aí, a gente se despede agora, rola a vinhetinha, depois tem erros de gravação. E eu já sei que tem um erro aqui que o Lombardi vai selecionar, que é um erro dessa pessoa aqui do lado, que não é nenhum erro, né? Mas é um negócio que vai ser engraçado. É mesmo? Tchau, Ju. Não estou nem sabendo o que eu fiz, gente. Fica aqui, porque eu também quero saber, eu vou ficar. Tá bom. Tchau, Clebão. Tchau, Irineu. Ju. Tchau. Até a próxima semana, 19 horas, aqui, quarta-feira. Avise seus amigos, hein? Vamos lá. Eu devia ter feito essa pergunta, hein? Pergunta para o sim ou não. O Palmeiras tem Mundial? Porque é uma pergunta que ela é sempre... Várias pessoas mandam aqui para mim essa pergunta. Bom, posso fazer. Vai lá, Ju. Põe a sua próxima pergunta aí. Para quem é? Eu vou fazer uma pergunta para o Irineu aqui, então. Vamos lá. Eu falei estou preparada, mas não estou, na verdade, né? Ai, senhor, deixa eu achar as perguntas aqui. Meu Deus do céu, que pessoa. Quem pergunta quer saber. Para hoje é isso. Eu já entendi agora por que a roletinha está me censurando, porque a pessoa não está preparada aqui. Calma aqui. Eu estou preparado, se você Vai lá, manda, Kleber. Vai, Clebão, vai. Vou sim. Peraí. Puta vida. O Kleber que fez uma dinâmica uma vez, não sei se ele contou para vocês, que era aquela dinâmica do telefone sem fio. Chegou no final, apareceu lá, o Palmeiras não tem Mundial.